Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro da Austrália, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, vem comigo. E aí, como é que vocês estão? Eu sei, eu tô sumidinha, mas é por bom motivo. Eu tô cuidando da minha saúde mental, mas hoje eu pude vir aqui gravar pra vocês, então vim falar um pouquinho do livro. Esse livro, se eu não me engano, era do mês de novembro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, que é o The Narrow Road to the Deep North, é o livro da Austrália. Em português, é essa ediçãozinha aqui, eu vou botar na tela para vocês, que é O Caminho Estreito para os Confins do Norte. O autor é o Richard Flanagan. E pessoal, então, o livro é um bom livro, é um livro bem escrito. Eu li até a página 194, tá? Mas assim, pessoal, não é o tipo de livro que eu consigo ler, tá? Infelizmente, eu não sei se é a fase da vida que eu tô, ou se realmente eu não tenho estômago mesmo. Esse livro fala de guerra, fala de prisioneiro de guerra, fala de sofrimento, fala de pessoas sendo espancadas, pessoas morrendo de desnutrição, de fome, os horrores da guerra. E o autor é um escritor muito bom. E o livro é muito bem escrito, muito bem narrado, as descrições são muito bem feitas. Porém, o livro é muito pesado, é muito impactante. E agora que tá cada vez mais descrevendo mais os horrores da guerra, eu realmente não tenho estômago para poder ler esse livro, sabe? Infelizmente, é um livro muito pesado e eu não consigo mais porque tá me fazendo mal, sabe? A última imagem, né, a última cena que eu li, um dos personagens que era prisioneiro de guerra foi espancado e aí ele ficou doente. E assim, gente, as descrições chegam a dar ânsia mesmo, assim, sabe? É um livro muito pesado, eu não tô conseguindo avançar na leitura, mas eu vou falar um pouquinho desse livro pra vocês, porque eu achei o livro muito bem escrito, eu achei a ideia do autor muito inteligente, sabe? E se você gosta desses livros sobre guerra e se você consegue ler, se você tem estômago para ler, eu indico muito, porque é um livro bem escrito, sabe? Mas o problema maior mesmo está comigo. Eu não consigo ler esses livros com esse sofrimento intenso e que descreve o jeito que a pessoa morre, que descreve o jeito que a pessoa passa mal, que descreve o jeito que a pessoa apanha e sofre. Então, qual que é a premissa do livro? O Richard Flanagan, ele é neto de um australiano, né? Ele é australiano, o avô dele também é australiano, e o avô dele participou, foi médico numa guerra que teve ali naquela região, principalmente na Ásia ali, mas o exército australiano foi mandado pro Japão, Vietnã, aquela área ali, eles estavam em conflito, o exército australiano teve que participar e alguns prisioneiros de guerra australianos ficaram num campo de concentração para poder construir a ferrovia Thai-Burma. É uma ferrovia que ela ficou famosa pelo número de mortes que teve na sua construção e ela foi construída por prisioneiros de guerra, não só os prisioneiros de guerra australianos, mas também muitos prisioneiros de guerra chineses e de outros países ali, tá? Os soldados japoneses que prendiam essas pessoas do exército, né, e ficavam ali presos pelo exército japonês, que aprontava e assim, que maltratava muito essas pessoas, muito mesmo. E assim, pessoal, é difícil de ler. Só que o Richard Flanagan, ele teve uma licença um pouco poética, ele não contou exatamente, não é um livro, não é a biografia do avô dele, não é um livro, tipo, que documenta os fatos reais, até porque ele diz que o avô dele passou por coisas que ele nunca quis contar, mas ele sabe que o avô dele foi médico nessa guerra e que ele foi prisioneiro de guerra pelos soldados japoneses, que ele sofreu muito. Então, o Richard Flanagan resolveu contar a história de um médico, né, que foi inspirado na história de vida do avô dele, e esse médico acaba no exército australiano e aí acaba se tornando prisioneiro de guerra e sofre coisas horrorosas ali.
Só que o livro, ele não tem uma história linear. Ele vai no futuro, ele volta no passado e conta mais um pouco de detalhes sobre a história desse médico, né? E esse médico também, uma das coisas que me irritou, que no começo do livro conta um pouco da vida pessoal antes desse médico ir pra guerra. E ele tinha uma noiva ou uma esposa, e ele também tinha uma amante, que era a mulher de um tio dele. E assim, conta com bastante detalhes o relacionamento dos dois, sabe? É uma coisa assim que me incomodou bastante também. O fato dele, ele nem gostava tanto dessa amante, pra ser sincero, mas ele meio que se deixou, se convenceu ou se aproveitou ali da situação que ela meio que dava em cima dele ali, sabe? Daí eles viraram amantes, mas assim, eu não gostei dessa parte também. Não é uma parte difícil de ser lida, mas cara, eu realmente não gosto de histórias no qual as pessoas traem as outras pessoas e é ok, e é tudo bem, sabe? Eu não gosto, me irrita um pouco essa situação. Então, eu já tava meio com o pé meio assim, com a pulguinha atrás da orelha com o livro, por causa disso, a história, tipo, do cara, ele é só porque o livro se passa, na época era comum, tipo assim, o homem ter uma amante, daí tudo bem, sabe? Isso já me irritava no livro, e aí quando começou as descrições dos horrores da guerra, tipo, só piorou. Eu achei extremamente difícil de ler, tanto que esse aqui é um livro que eu vou abandonar. Eu não vou continuar lendo. É o primeiro livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros que eu não vou terminar de ler, porque eu realmente não tenho estômago. Mas assim, apesar de tudo isso que eu tô falando pra vocês, o livro é muito bem escrito, os diálogos são muito bem escritos, os detalhes são bem escritos, só que é tão bem escrito que te causa ânsia, que te causa incômodo, que te causa irritação. E não é o tipo de livro que eu quero ler agora, sabe? Vou passar o livro pra frente no futuro, quando eu terminar o desafio. Mas assim, fica a dica, se você gosta de livros sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, qualquer guerra, e se você tem estômago, se você consegue ler, eu indico, porque é um livro muito bem escrito, vale a pena pra quem não se sente mal ao ler sobre esse tipo de história, sabe? Então eu vou deixar aqui novamente o livro da Austrália, The Narrow Road to the Deep North, ou O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Muito bem escrito, mas não pra mim, sabe? Infelizmente eu não tenho estômago. E vou começar a ler pro desafio esse livro aqui, olha, que eu já tinha começado a ler, né? Eu já tinha mostrado pra vocês, que é o The Collected Stories of Catherine Mansfield. É uma coleção dos contos, essa edição aqui tem a obra completa dela, todos os contos. É a indicação também do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, porque o Desafio Volta ao Mundo em 50 livros é todo indicado pela tag, né, aquela cartelinha que vocês já conhecem, que eu já mostrei aqui. Então esse aqui é o livro da Nova Zelândia. Eu comecei a lê-lo e vou continuar para poder comentar aqui com vocês sobre esse livro. Assim que eu terminar de ler, eu volto para comentar e continuar o desafio com vocês. Combinado? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu não terminei de ler o livro, mas espero que vocês tenham entendido o motivo de eu abandoná-lo. E vou seguir o desafio agora com o livro da Nova Zelândia, que é esse aqui. Eu comprei os contos completos em inglês, né, por ser um livro da Nova Zelândia, mas vou deixar também um link com a obra dela em português aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser ler junto comigo, tá? Para você conseguir acompanhar o desafio. E fica o convite para você ler também. Assim que eu terminar de ler, eu não vou marcar uma data, porque o livro é gigantesco, tem umas 700 páginas. Então, eu não vou marcar uma data, mas assim que eu terminar de ler, eu venho conversar com vocês sobre a minha experiência ao ler o livro da Nova Zelândia e dar continuidade ao desafio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. E a gente vai continuar falando de leitura, livros e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!